chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim acordei pra renovar meu ser. Faltava mesmo chegar você, assim sem avisar, pra acelerar um coração que já bate pouco de tanto procurar por outro. Anda cansado, mas quando você está do lado, fica louca de satisfação. Solidão nunca mais me olha, me toca, me faz sentir que é hora agora da gente aqui cantando pra gente e comemorando 23 anos. Bom dia, meu bem. 23 gente. anos, casou assim, ó, certinho. Maravilhoso. Que bom dia, Bom dia, lindo. gente. Estou muito feliz. Deise, bom dia. Fernanda, bom dia. Já deu pra perceber que a gente já tá naquele clima, né? Naquele clima do dia 12 de junho, tradicional, Dia dos Namorados. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre esse dia, sobre relacionamentos. É difícil se relacionar, minha gente? A Carlinha já tá assim, né? Eu acho muito difícil. Você acha muito difícil, Deise? Não, eu não acho que seja difícil. Eu acho que é um desafio, porque estar com pessoas é sempre um desafio, né? E o relacionamento, ele requer que a gente ceda, que a gente aceite diferenças. E isso é um exercício para a vida toda. Fernanda, vamos ouvir a psicóloga agora. Gente, relacionamento é uma ligação afetiva entre duas pessoas que escolhem estar juntos. Saudável é tudo aquilo que é saudável, que faz bem à nossa saúde. Então, um relacionamento saudável é aquele que produz saúde mental, onde a gente se está bem, promove o nosso bem-estar. Quando estamos apaixonados, a gente libera ocitocina, que é o hormônio do amor, que é produzido pelo hipotálamo. E quando isso acontece, os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, diminuem, provocando em nós uma sensação de relaxamento. Relacionamentos são bons, nos fazem bem, mas relacionamentos saudáveis são maravilhosos. Mas o que é um relacionamento saudável? Como ter? Relacionamentos saudáveis são todos aqueles que têm como um equilíbrio o amor, a confiança, o respeito, a compreensão e a reciprocidade. Quando o casal ele tem isso, tudo flui positivamente. Tudo vai bem, é verdade? Eu concordo, eu não discordo não. E quando eu falo de difícil, é porque é muito difícil hoje as pessoas estarem dispostas a abrir mão e a mudar, entendeu? Não adianta um só querer. Quando só um quer, a situação não resolve, eu penso dessa forma. E é o que a Deise estava falando, eu acho que né? é muito difícil, quando eu falo difícil é isso, é você conseguir se encaixar nessa situação. E quando você se dá muito e percebe que o outro não faz isso, aí vira uma relação que realmente não é saudável. Exatamente. Né? Mas aí um viés para os relacionamentos que já não tem mais o diálogo, que as brigas são frequentes por diferentes motivos, é a terapia de casal. Porque ela ajuda a encontrar as raízes do problema que está no relacionamento e encontrar soluções de maneira mais focada, consequentemente trazendo resoluções mais eficazes. Uhum. Então a gente sabe que quando o relacionamento é saudável, é tudo maravilhoso, né? Principalmente no começo ali, né? Daquela paixão, é incrível, é maravilhoso. Aí depois as coisas vão aparecendo e aí acho que se torna um desafio, como a Deise colocou, né? Acho que essa é a grande palavra. É um desafio você conviver a dois. Sim. E se a gente fala que existem relacionamentos saudáveis, a gente também poderia colocar que existem relacionamentos que não são saudáveis. Sim. E que as pessoas em algum momento ali elas não sabem quando parar. Olha, os relacionamentos não saudáveis, a gente pode dizer que é os relacionamentos abusivos, que hoje, infelizmente, é cada vez mais frequentes. Sim. Que são aqueles relacionamentos onde um dos parceiros maltrata, comete violência psicológica, física, mental. Então, assim, sexual, patrimonial, existem várias.
E às vezes os abusos são tão sutis que a vítima ela não se percebe. Ela não percebe que é um relacionamento saudável. O outro não permite que ela tenha contato com os amigos, com os familiares, manipula. Então, assim, é difícil sair de um relacionamento assim, mas é preciso. É preciso analisar o relacionamento e entender que ele é prejudicial à saúde quando ele nos faz mal. Sim. E procurar ajuda. Daisy. Então, eu acho que o relacionamento, quando ele faz mal a gente, de qualquer forma, ele precisa ser parado, né? E qualquer relacionamento, não é só um relacionamento a dois, Homem qualquer e mulher, relação. Né? Eu acho que fez mal pra gente e isso a gente só vai perceber quando a gente tem desenvolvido o nosso amor próprio. Né? Então a gente vai ser capaz de saber o que é bom pra gente, o que nos faz bem. Aí a necessidade do autoconhecimento, de você ter a sua autoestima. Tudo isso são fatores que levam você a perceber quando você não está bem diante de um relacionamento e tomar a decisão, né? Porque muita gente até percebe, mas não tem a coragem de decidir mudar o rumo, né? E isso é muito grave. Tem gente que passa a vida inteira num relacionamento fracassado, sabe que não é feliz, diz, verbaliza, mas não consegue reconstruir um novo caminho. Eu acho que o lance é a coragem, né? De você chegar e colocar um ponto final. E o amor né? próprio também. Isso. É, verdade. Muito mais essencial. Eu tenho separado também aqui outra pergunta pra gente, né? Como aprender, então, a ser uma pessoa saudável na relação? É possível que a gente aprenda isso? Sim. Relacionamentos são construções. Não existe um relacionamento perfeito. Mas existe um relacionamento que é construído ali dia a dia, onde os dois estão na mesma sintonia e os dois decidem que sim, queremos ser felizes, entender o outro, ter o diálogo, a compreensão e a reciprocidade. Porque relacionamento é feito de duas pessoas. Se só um faz tudo, não é relacionamento. Sim, é verdade. E eu acho que um aspecto importante é quando a gente é feliz sozinho. Sim. Quando a gente tem essa autoestima, esse autoconhecimento. Porque aí você não entrega para o outro a responsabilidade de que o outro tem que fazer você feliz. Então, quando você está feliz, o outro vem para acrescentar, para agregar, para somar. E a relação, ela precisa ter essa perspectiva, né? E não você fazer com que o outro tenha a obrigação de fazer você feliz e entender o que está na sua cabeça, dar conta das suas expectativas, dos seus anseios, dos seus desejos, das suas frustrações. De tudo, não pode. Depositar então, tudo no outro. Sim, depositar tudo no outro não dá. Eu acho que muitos relacionamentos fracassam por esse motivo. Sim. Né? Essa entrega da responsabilidade que é nossa, é individual, entregar ao outro. Carlinha, quer comentar? Eu falo até um pouquinho mais, assim, eu falo que às vezes as pessoas, quando você escuta assim, você é meu porto seguro, isso assusta. Eu acho que você fica meio assim, meio temeroso, porque se você é porto seguro, você não pode, né, errar em nada, você tem que estar sempre ali. Então, isso já é para mim assustador. Né? Eu sou uma pessoa que eu costumo falar que o amor é respeito, sim, amor é entrega, amor é querer estar sempre junto, mas assim, respeitando o espaço do outro. Quando você não consegue respeitar o espaço do outro, a situação não fica legal. Eu sou uma pessoa que, eu acho que, não sei se por conta da minha vida profissional, eu estava comentando com elas lá fora, por ser cantora, é muito difícil hoje encontrar alguém para me relacionar que entenda a minha profissão. Sim. Não tenho horário para sair, não tenho dias disponíveis para curtir à noite. Geralmente as pessoas aproveitam o final de semana para curtir e eu estou trabalhando. Né? Então, conciliar isso é muito difícil. Precisa ter uma pessoa que tem uma cabeça muito aberta. Então, eu acho que a gente vai ficar sozinha por um tempo aí. Deixa o papai do céu resolver aí a situação. E aí, Fernanda, é isso que a Carlinha colocou aqui? É preciso ter respeito, compreensão? Sim. É muito importante que haja o respeito, a compreensão, a reciprocidade dentro de um relacionamento. Porque só com esses pilares estabelecidos é que a gente consegue se relacionar de uma maneira positiva com outra pessoa. Vamos lá, DR, né? Tem muita gente que reclama, principalmente os homens estão aqui, olha a cara, a gente já começa a ver assim, né? Tipo, DR, discussão de relacionamento. Às vezes a mulher ela é muito mais aberta a falar do que o homem. Tem isso? Tem e não tem, né? Tem e não aquelas tem, exceções. porque se o outro está disposto a resolver aquela situação, ele vai se permitir um diálogo. E no diálogo tudo flui, tanto para os dois. Então, diálogo é a palavra. Sim, diálogo é a palavra-chave. Criança namora? Não. Criança namora, Daisy? Não. Criança não namora nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Nem de brincadeira.
Por quê? Vamos explicar isso. Vamos lá. Criança tem que ser criança e tem que viver coisas próprias da infância. Namoro é uma relação afetiva num grau diferenciado, né, que é permitido para adultos que estão com seu cognitivo organizado, com sua afetividade já organizada, e criança está em construção. Criança não namora, ela não tem a condição emocional de assumir nenhum tipo de relacionamento. Isso é do universo adulto, né? E o que a gente vê muitas vezes são os pais, não por maldade, né, mas por talvez falta do conhecimento, estão adultizando as crianças. Sim. Isso desde vestimentas, desde maquiagens. A gente pensa que é uma coisa boba, mas são sutilezas que fazem a criança querer crescer e querer entrar num universo que ainda não é o dela. E aí, essa adultização ela é muito perigosa, né? Você imagina, tem coisas próprias da vida adulta, dirigir, beber, né? Sair à noite sozinho. Namorar é também uma coisa própria da vida adulta. Se você antecipa isso, você vai queimar etapas. E para a criança não é interessante, porque ela vai se desorganizar emocionalmente, né? É que vai ser criada uma expectativa, vai ser dado a ela uma responsabilidade de um relacionamento que ela não tem a menor condição de ter. E ela vai precisar corresponder a uma sociedade, aos pais, nessa medida que ela nem sabe o que é. Então isso é muito sério. Então, criança não namora. O que criança faz é falar sobre namoro do mesmo jeito que ela fala sobre ser professor, ser médico, dirigir. Isso está dentro da imaginação, isso é saudável, isso vai existir sempre, né? Ela quer trazer as coisas do universo adulto com uma imaginação, uma simbologia, uma brincadeira. Isso é saudável. O que nós, adultos, precisamos fazer é deslocar a atenção dessa história, mãe, tô namorando, pai, tô namorando. Não, vamos lá. O que é namorar? Né? Então, perguntar, abrir para o diálogo, a palavra-chave sempre. Entender o que é que para ela é namorar. Porque ela vai sempre se referir a namoro sem a malícia que tem na cabeça de nós que somos adultos. O namoro para ela vai estar provavelmente dentro da admiração. É um paquerinha que normalmente os pais vão entender o que eu tô falando. O paquera nem sabe que a pessoa, ou que a menina, ou que o próprio menino paquera, né? É uma coisa dela, é daquele universo da imaginação. Isso é saudável, mas nós temos que estar puxando o tempo todo essa criança para a infância dela. Sim. Isso não é namoro, isso é admiração. Criança não namora, criança tem amigos. Porque essa relação afetiva vai ser construída. Ela vai ver o menino mais bonitinho, ela vai ver o menino que se destaca no esporte. E isso vai gerar uma admiração, que é diferente do sentimento a dois, do sentimento de um namoro, né? Então, até que ela se organize, o pai, a mãe, o adulto responsável tem que ajudá-la, deslocando essa fala e organizando a fala junto com ela. Isso não é namoro, isso não é paquera, isso é uma admiração, é seu amigo, né? Então, é por aí. E aí, Carlinha, que tem filha, né? Eu concordo plenamente. Eu digo que é outro desafio, eu eduquei né? corretamente, porque para mim tudo tem fase, tudo tem sua época. Eu sou muito, às vezes minhas amigas dizem que eu sou muito dura, deixa eu ser. Prefiro ser dura, mas eu prefiro que a minha filha viva a realidade. Hoje ela tá com 12 anos, vai completar 13 agora. E eu digo assim, mamãe, e posso namorar? Não, agora não, ainda não tá na hora. Mas porque, filha, não tá. Na hora que eu achar que você pode, eu vou ser sua amiga e vou dizer assim, agora tá tudo certo. Se você começar a namorar agora, você vai fugir de algumas coisas que eu acho que são essenciais. Eu não brigo com essa história de... Hoje ela já tá querendo maquiagem, se maquia muito bem, mas eu sinto assim, às vezes eu digo, coloca uma coisa mais leve, você tá ficando muito mais velha, nem parece que tem 12 anos. Aí hoje ela coloca só um corretivozinho, porque tem uma espinhazinha aqui. E assim, aí a gente entende que é uma questão só do cuidado da beleza, que ela é muito vaidosa. Né? Mas hoje já consigo ouvir assim, mãe, tem um menininho me paquerando na escola, só paquerando, namorando não. Só paquerando. Mas a fase dela, 12 anos, é bem a transição, né? Final da fase da infância, início da adolescência. Então, é bem nesse momento que as coisas vão acontecer e é natural que aconteçam, né? Namorar é muito bom. Sim. E não pode ser uma coisa proibida, não pode ser dito para os filhos que não pode, ou que não é bacana, ou que não é legal. Porque é muito bom, agora na hora certa. Com certeza. Eu penso dessa forma. Isso. Na hora certa. Na hora certa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos de música, daqui a pouco a gente retoma aqui, que aí vai ser bom demais.
Falar de amor, né? Oba! Coisa boa. Foi assim como ver o mar, a primeira vez que meus olhos se viram no teu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, mera distração e já era momento de se gostar. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir do visgo que me prendeu dentro do teu olhar. Quando eu mergulhei no azul do mar, sabia que era amor que vinha pra ficar. Daria pra pintar todo o azul do céu, dava pra encher o universo da vida que eu quis pra mim. Tudo que eu quis foi me confessar, escravo do teu amor, livre para amar. Foi assim como ver o mar. Foi a primeira vez que eu vi o mar todo azul do mar. Eita, que hoje ela caprichou no repertório, hein? A gente pensou em tanta música aí. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos voltar aqui então para o nosso papo. E aí, Fernanda, é difícil quando realmente chega essa fase do namoro para mãe, para pai, para os filhos? Sim. É difícil porque é uma situação nova para os pais e eles precisam também, né, de um suporte para saber como administrar. Foi muito bom o que ela falou. Acontece na adolescência, né? As crianças, os adolescentes, eles têm essa curiosidade. Sim. Mas é muito importante ponderar que ter uma boa conversa com os filhos para que eles entendam realmente o que é um namoro e que não é a hora ainda. Tá. E Deise, como é que os pais eles devem agir? Eles devem se antecipar e já começar a conversar com os filhos sobre essa questão de namoro, de relacionamento, ou não? Eles devem esperar essa dúvida surgir naturalmente? Eles devem esperar, porque ela não tem idade para surgir, né? A gente convive com outras pessoas, nossos filhos também, e às vezes o estímulo que uma criança tem, que convive com o seu filho, é diferente daquele que você costuma dar ao seu filho. Sim. Então, alguma criança pode ter acesso à informação e na escola trocar essa informação. E isso pode vir com 5 anos, com 4 anos, com 7 anos, com 10 anos. Não tem uma idade exata. A curiosidade, quando vem, a gente tem que acolher. Uma dica que eu sempre dou e faço na minha casa é perguntar: onde você ouviu? Porque quando a gente sabe a origem, se foi numa novela, num programa de TV, se leu, se pesquisou na internet, se foi um amigo que contou, a gente consegue entender exatamente até onde ele sabe. Sim. Porque às vezes a gente não precisa aprofundar muita coisa. A curiosidade ela é muito superficial e a gente às vezes se preocupa que a resposta tem que ser aprofundada, científica. Não. Né? Então, perguntar primeiramente, onde foi que você ouviu sobre isso? Me conte. E aí, para isso, precisa existir o famoso diálogo. Né? Os pais que não têm essa abertura e os filhos que não têm essa abertura com os pais, vai ficar muito difícil. Essa investigação, que é uma constante na vida de pai e de mãe, investigar isso é uma constante. Onde foi que você viu isso? Como é que isso aconteceu? Se não existe essa abertura, vai ficar mais difícil. Então, a dica é se esperar a pergunta vir. Tá. A Carlinha tocou no ponto assim, que foi muito legal, porque ela conversa, né, com a Cecília, ela conversa com a Muito. filha dela. Eu hoje me assusto muito com a questão da internet, do telefone, né? Eu tenho todas as senhas da minha filha. Por que ela colocar? Se ela não me der a senha, eu já acho que tem alguma coisa estranha, aí bloqueio e acabou. Comigo não tem esse meio termo. Eu acho, é por isso que eu sou brava mesmo. Mas eu acho que a gente tem que acompanhar. Mas tem que ser, claro. Eu conheço muita gente que larga os filhos assim, ó, não tô nem aí. Eu trabalho na noite, gente, eu fico assim, me perguntando, meu Deus, essa menina não tem mãe? Porque você vê, às vezes, na rua, adolescente de 15, 16 anos, tomando todas
sabe? Beijando, abraçando, não que eu não acho isso natural. Mas eu acho que para tudo tem seu tempo. Bebida principalmente. Na noite, porque você não sabe o que você vai encontrar na noite. A noite ela é traiçoeira também, entendeu? Então, como eu vivo na noite cantando há muitos anos, eu vejo coisas assim que eu fico me perguntando, né? Uma vez eu vivi uma situação em Salvador, uma menina, acho que não passava dos seus 16 anos, ela estava com um rapazinho, quando ela foi ao banheiro, ele colocou alguma coisa no copo. Quando ela voltou, a minha reação, eu acho que eu sempre fui assim, posso até sofrer alguma coisa depois por isso, mas na hora eu faço. Eu desci do palco, peguei o copo dela e joguei. Foi impossível, né? Foi maior que eu, então... Se errei tentando ajudar. E ela não entendeu, e depois ela foi embora, e não tive nem como falar o porquê que eu fiz aquilo ali. Mas é porque você vê coisas assim, sabe? Eu acho que a internet hoje também, ela deixa os pais muito distantes dos filhos. Sim. Às vezes você tá em casa, né? Tem gente que fala com o filho pelo WhatsApp. Tá no quarto, tem preguiça de levantar e falar. Não, se minha filha fizer isso, eu digo, tô aqui. Saia do quarto e venha falar comigo. Exatamente. Não tem que esse negócio de estar falando comigo pela internet. Eles até tentam, né? Mas a gente é quem tem que dar o limite. Eu digo, não, Pepe, eu tô aqui, por que você tá falando comigo? Você vai falar comigo agora só pela internet? Não, eu tô aqui. Venha, saia do quarto, venha falar comigo, pergunte o que você quer falar. Aí me acorda, mãe, é bom dia, te amo, também te amo. É tão importante a gente dizer eu te amo. Gente, eu te amo, é tão acalentador, sabe? É tão... Eu tô ali, sabe? Cheguei, venha. Eu sou muito isso, sabe? Mas a internet me assusta. Tem isso desse amadurecimento, não sei se poderia falar assim, amadurecimento precoce, Daisy. A gente tá vendo muito isso, né? Quando a gente até às vezes fica impressionado, quando a gente sabe de casos de crianças de 11 anos, 12 anos grávidas. Tem até de 10 anos, gente. Exatamente. E essa questão da adultização, né? Esse caminho, ele é muito perigoso. Porque vem junto a erotização, né? E vem junto a falta de capacidade que a criança passa a ter de estranhar qualquer toque diferenciado. Sim. E aí vem o abuso, né? Vem o espaço para o abuso sexual, que hoje é tão grave e cada vez mais comum entre as famílias de todas as classes, né? De todas as classes. E é uma coisa meio assustadora. Mas quando você estimula precocemente alguma coisa, ela vai brotar. Né? Ela vai acontecer de uma forma provavelmente errada, um caminho errado, como de fato é. Então isso é uma consequência de estímulos na hora errada, né? De quem quer que seja, ou estímulo pessoal, ou estímulo através da internet, da televisão. Se você ligar a televisão em qualquer hora, beijo na boca é o que não falta. Né? É o que não falta. Então, se você pegar uma criança que já tem outros estímulos dessa natureza, os hormônios vão enlouquecer. Então, ele vai buscar esse caminho. Por isso que é a responsabilidade dos pais de fazer esse filtro do que a criança pode assistir, do que a criança deve ter contato, com quem a criança deve ter contato. Elas não têm essa capacidade de ter esse filtro ainda, mas nós temos. E a gente vê muito, né, Fernanda? Assim, às vezes isso é muito comum, a gente olhar para umas crianças de 12, 13 e falar assim, nossa, mas você tem 12, 13 anos, você não parece que tem essa idade, né? E aí abre espaço para muita coisa, libera para ir para essas baladinhas, né, para as noitadas. E a Carlinha já está aqui, ó. A Carlinha sabe disso, né? E isso de fato existe, né? Sim. Como lidar com isso? Porque também vão acontecer os pedidos. Mãe, deixa eu ir para aquele show. Mãe, deixa eu ir para aquela festa. Pai, por favor. E aí, o que fazer, né? Tem uma boa conversa, né? O diálogo é sempre importante. Como ela pautou, o diálogo entre os pais e os filhos é essencial em todas as fases da vida. Então, quero ir para determinada festa, quero fazer tal coisa, os pais sentar e conversar e realmente mostrar a situação como ela é para os filhos. E assim, não tem uma regra, uma receita, um caminho que seja único. Uma receita de bolo, né? Tem coisas que podem dar certo na minha convivência com a minha filha, no meu padrão do que é certo e do que é errado, e não dá na família dela, e não dá na família dela, na sua. Né? Então eu acho que o bom senso, ele é sempre o norte. Né? E a responsabilidade do que é o adulto na interferência dessas questões. Então a gente precisa hoje se preocupar com vários aspectos. Minha filha, por exemplo, tem 14 anos, ela não sai pra balada sozinha, ela tem amigas que saem, mas ela não sai. Né? Aquela velha frase, você não é todo mundo. Quem nunca ouviu, né? Quem nunca ouviu, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Somos odiados, mas eu não faço questão de ser.
né? Então, para mim, tá cedo ela sair pra balada com quem eu não conheço de jeito nenhum. O meu filho tem 9 anos. É o único, provavelmente, na sala dele ou na escola que não tem celular. Então, eu tô lutando. Ele é o extraterrestre da história. Besteira, deixa ele ser. Não é que ele não saiba mexer. Ele mexe no meu, da irmã, do pai. Sim. Mas sob a nossa supervisão ainda. Ele tem 9 anos. Né? E ainda não demonstrou uma maturidade total para mim, que sou a mãe e que tenho a condição, no momento de avaliar, de ter um celular sozinho. Para algumas coisas sim, para outras não, então ainda não. Tem agora a festinha da escola, né? Jogos, abertura de jogos, e tem a festinha com banda, que vão estar todos, do 6º ano até o 3º ano. Mãe, eu vou com a minha coleguinha e a mãe dela. Ela deixa a gente e depois vai buscar. Eu disse, de jeito nenhum. Mas, mãe, todo mundo faz assim. Você vai ficar lá 3 horas sentada na arquibancada? Isso não tem problema. Qual é o dia? Eu vou. Mas, mãe, você vai deixar de trabalhar? Não tem problema. Porque eu acho assim, eu estando lá, se acontecer alguma coisa, eu consigo resolver. E se eu não tiver? É muita gente, muito tumultuado para largar lá e depois ir buscar com 12 anos. Eu tô errada, gente? Não é isso que eu tô dizendo, não tem certo. As duas na mesma hora. Não tem certo e não tem errado. Eu fico com medo, na verdade, porque assim, como eu falo, existe adolescente da idade dela, como existe os 16, 17 anos que... Né? Não é porque é minha filha chama atenção, sim, como Mara falou. A minha filha tem 12, mas ela tem aparência. Por ser muito grande, você olha pra ela, você dá 14, 15 anos a minha filha. Eu, quando tinha 14, a pessoa já me dava 18. Imagina. É porque a Cecília tem 1,60 m com 12 anos. Então, um gala lá desse tamanho, né? Não, nem parece que saiu da minha pessoa, o mesmo treino. Mas assim, eu fico muito preocupada. Mas ela disse, mãe, confia em mim. Aí eu disse, tá, a mamãe vai dar um crédito pra você. Você vai com a mãe Agora você vai me prometer que você vai ficar com o seu celularzinho ligado. Porque quando eu quiser falar com você, você vai me atender. Não, mãe, tudo bem, pode confiar. Então, assim, ontem ela foi na festinha da escola, ligou, mãe, cheguei, tá tudo bem. Mãe, estou saindo. O pai da minha coleguinha tá indo levar. Então, assim, Isso é que bacana, né? Então, você tá construindo nela autonomia e dando algumas orientações e limites, e ela está correspondendo. O coração fica desse tamanho. Mas a gente tem que mas o passar por coração isso, vai ficando né? melhorzinho, viu? Né? Pode acreditar que ele vai acomodando. Então, não sei se eu sou muito novo. protetora. Eu tive uma mãe que era aquela... Até hoje, minha mãe é aquela coisa, quer os filhos muito próximos. E eu herdei essa coisa de de ser muito próxima. Isso é bom e às vezes não é, porque, como eu digo à minha mãe, mãe, Cecília precisa se libertar. Sim. Precisa ter independência dela, ela precisa chegar e, se eu não estiver em casa, colocar o almoço, porque eu sempre fui cuidadosa de cortar a carninha, de tarará. Hoje não, eu disse, filha, você tem como fazer. Vá lá na cozinha, ponha seu almoço. Mas mãe tá aqui. Se você não souber fazer alguma coisa, me peça que eu faça. Agora, você já tem liberdade para isso. Aí quer fritar um ovinho, minha mãe faz, não pode? Pode sim. Pode. Porque a gente tem que criar os filhos para o mundo, eu penso dessa forma. Eu fui educada com muito cuidado e quando eu quis me libertar, eu passei por muita coisa, porque eu não sabia, né? Mas a minha mãe não sabia voar. E aí hoje eu digo, epa, pode sim. Sei, né? Agora sim, com o meu acompanhamento, sabe? Dizendo isso é bom, isso é ruim. Nunca neguei para minha filha o que é droga. Sempre mostrei, ó, filha, isso aqui não é legal. Sim. Né? Falando da educação sexual, isso aqui tem que ser dessa forma, dessa forma. Minha mãe até assustava, eu digo, mas eu preciso que ela saiba por mim, eu preciso conversar, eu preciso que ela me tenha como amiga de verdade. Né? Então eu sempre falo isso com ela. Isso não é legal. Né? Esse é o caminho. E assim, lá em casa, por exemplo, né, falando de exemplos mais práticos, a gente usa muitas coisas do dia a dia. Morreu um cantor famoso por overdose. Eu vou lá, pesquiso com eles, mostro para eles o que aconteceu, o que é overdose, o que é droga, quais são os tipos de droga. Assiste novela. Todo mundo pode criticar a novela, mas a novela tá aí para quem quiser. Então, os meninos lá em casa assistem sob supervisão, normalmente com o pai ou comigo. E a gente aproveita as temáticas da novela, que são fantásticas e reais, né? Na realidade. E são reais, que a gente queira ou que a gente não queira. O que acontece na novela é muito do que acontece na vida real. Sim. Então a gente pega esses exemplos para trabalhar, para conversar, para abrir o diálogo, para ouvir, para construir opiniões. Então é bem interessante o dia a dia quando você consegue enxergar nas coisas, né, os aprendizados que elas nos dão. Então trazer tudo isso para a realidade é importante. Muito legal, né, Fernanda?
Muito bem, vamos fazer o seguinte, para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta. Vamos de música, então? Você não sai daí não, tá? Ainda tem coisa boa para rolar que não vem assim. O que há dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar. E todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. E a tua história eu não sei, mas me diga só o que for bom. Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem. É teu e de mais ninguém. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Te quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história.